Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Mercúrios. Queria agradecer vocês de novo pelos 100 mil inscritos que a gente conseguiu bater ao longo das últimas semanas. Era um sonho nosso, então a gente está muito feliz com essa conquista. Agradecemos de coração a todos que nos ajudaram a chegar aqui. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre Eigenlayer. Eigenlayer que é um assunto que a gente já fez bastante conteúdo aqui no canal, já fizemos live, já fizemos vídeos há muito tempo, reforçando sobre toda a ideia de staking, restaking. Só que agora a gente teve o lançamento do token Eigen, que é o token da Eigenlayer. E muita gente está se perguntando se realmente todo o hype em torno da Eigenlayer ele vai beneficiar o token, se é um dos melhores tokens ou pode ser uma grande oportunidade para esse ciclo, o token da Eigenlayer. Então a ideia de hoje é destrinchar o protocolo Eigenlayer e falar sobre seus pontos positivos e negativos para te ajudar a tomar essa decisão de investimento. Então vem comigo, bora pro vídeo. E pessoal, antes de começar eu queria mostrar aqui na tela para vocês alguns minutos criptos que a gente fez sobre a Eigenlayer, seja falando sobre como ganhar o seu airdrop, como ganhar airdrop de protocolos conectados à Eigenlayer, ou seja, análise sobre o setor de staking, liquid staking, falamos de Pendle, falamos de vários outros protocolos. E a gente fez essas análises de forma gratuita lá no Minuto Cripto, que é a nossa newsletter, que a gente manda uma análise diária todos os dias, ou no e-mail, ou pelo WhatsApp, num grupo de WhatsApp na nossa comunidade gratuita. Então, se você não tiver inscrito, é só clicar aqui no primeiro link na descrição, se inscrever, que você vai começar a receber essas análises a partir de amanhã. Na minha opinião, é a melhor fonte de informação do mercado cripto para você sempre se manter bem informado e recebendo boas análises. Bora parar de enrolação e ir para o conteúdo, então. E a Eigenlayer é um vídeo, é um conteúdo que a gente tem que assistir com papel e caneta na mão, porque é um assunto complexo. É um assunto que até para nós que trabalhamos com cripto, que temos um time de análise, temos que debruçar bastante tempo, estudar bastante para entender. Mas em poucas palavras, a Eigenlayer ela é um protocolo que ela reutiliza a segurança econômica da Ethereum. O que eu quero dizer com isso? A Ethereum ela é uma blockchain Proof of Stake, que ela é mais segura quanto mais capital ela possui em stake, ou seja, quanto mais o seu token existe travado em staking dentro da blockchain. Os validadores, eles utilizam esses tokens para fazer a validação, para garantir que todas as transações são executadas da melhor forma possível e que todas as transações são validadas corretamente. E se eles fazem isso da forma errada, eles perdem a quantidade que eles têm em staking. Então, quanto mais capital você tem na rede, maior um alinhamento econômico e maior a quantidade de validadores, na teoria, para garantir que aquela blockchain está funcionando da forma correta. E a Eigenlayer, ela se posiciona como um intermediário em que ela pega esse capital que está em staking, garantindo a segurança da Ethereum e reutiliza, reaproveita esse capital para outras aplicações, para utilizar a segurança econômica da Ethereum para garantir a segurança econômica de outras aplicações. Então, como vocês podem ver na tela, a gente tem os usuários fazendo staking dentro da Ethereum, como se fosse uma camada base ali, onde todos fazem staking ali, staking de Ether, e a Eigenlayer, ela utiliza esse capital, utiliza a Ethereum, cria uma outra camada em cima, não é uma blockchain, tá? A Eigenlayer é uma série de contratos inteligentes para prestar serviço ao que a gente está chamando aqui de AVS. AVS nada mais são do que os clientes, os protocolos que utilizam a segurança da Eigenlayer, ou seja, outros protocolos que não funcionam na dinâmica de Proof of Stake, mas que querem se sentir seguro e por isso utilizam a Eigenlayer como forma de terceirizar a segurança econômica da Ethereum. E toda a ideia, a concepção da criação da Eigenlayer foi em cima de um problema chamado fragmentação de liquidez. O que é esse problema? Vamos olhar de novo para o slide, vamos olhar de novo para a tela para a gente entender. Vamos supor que a gente tem a Ethereum e mais outras 3 blockchains Proof of Stake, ou seja, a gente tem 4 blockchains separadas e todas elas dependem de segurança econômica, ou seja, todas elas dependem de uma grande quantidade de tokens em staking para elas serem seguras. Só que a gente tem um problema, são 4 blockchains e 4 dinâmicas de staking diferentes. Então a gente tem a Ethereum como a maior, muito grande, uma concentração de capital muito grande, com 10 bilhões de dólares travados. E você tem depois uma blockchain Proof of Stake, a outra blockchain Proof of Stake, cada uma delas com apenas 1 bilhão de capital travado. Ou seja, você tem uma blockchain segura e 3 blockchains pouco seguras, porque você tem
pouco capital, pouca segurança econômica, garantindo a segurança de cada uma delas. Esse era o cenário sem a Eigenlayer. Agora, com o cenário com a Eigenlayer, ela se posiciona como o intermediário em que ela faz com que essa fragmentação entre 4 blockchains vire como se fosse uma coisa só. Essas outras blockchains, elas não vão precisar criar a sua própria segurança econômica. Elas podem utilizar uma que já existe. Elas podem utilizar uma infraestrutura que já existe, que nesse caso é a segurança da Ethereum. Então, antes a gente tinha a Ethereum com 10 bi de capital travado e outras blockchains com 1 bilhão de capital travado. Agora a gente tem a Ethereum com 13 bilhões e as outras blockchains se beneficiando desse capital, dessa grande segurança que existe dentro da Ethereum. Beleza, essa primeira parte é bem importante que tenha ficado claro para todo mundo, porque é o mais importante, entender por que a Eigenlayer existe, qual que é a proposta de valor do seu produto, por que essa ideia de rehipotecar, de emprestar a segurança econômica da Ethereum para outras redes faz sentido e faz com que o produto da Eigenlayer seja um produto com propósito. Entendendo essa proposta de valor, a gente pode dar um passinho a mais e entender como que a Eigenlayer faz esse processo. Quando a gente olha para a tela agora, a gente vê que, na verdade, a Eigenlayer, que é essa camada intermediária, esse intermediário entre os seus clientes, as aplicações que querem a segurança da Ethereum e a Ethereum, ela é, na verdade, quebrada entre diversos operadores. O que são esses operadores? São os validadores da Eigenlayer. A Eigenlayer não é como se fosse um validador apenas, que pega a segurança da Ethereum e empresta essa segurança para os seus clientes. Ela é quebrada em vários validadores que prestam esse tipo de serviço para as duas redes. Então, estou falando aqui de um validador que ele tem uma certa quantidade de Ether em staking e ele aceita prestar serviços, validar, garantir a segurança tanto da blockchain da Ethereum quanto dos clientes das blockchains, das aplicações conectadas à Eigenlayer. Então, nesse cenário que a gente está mostrando aqui, a gente tem o operador 1, ele presta serviço para o AVS1 e para o AVS2, ou seja, ele presta serviço para outras duas blockchains, por exemplo, que estão conectadas à Eigenlayer. Mas o pulo do gato aqui é que você pode ver que ele também presta serviço para a Ethereum. Então, são validadores que estão realizando múltiplas tarefas de validação. Nossa, Gabriel, eu achei tudo isso muito complexo. E realmente, é muito complexo. Como eu comentei no início, a gente gastou bastante tempo entendendo, desvendando toda a infraestrutura da Eigenlayer. Faz mais de um ano que a gente produz conteúdo aqui no canal sobre essa questão da Eigenlayer. Então, vamos recapitular rapidinho como é que funciona. A Eigenlayer é um grupo de validadores, um conjunto de validadores que prestam serviço tanto para Ethereum quanto para outras aplicações ou outras blockchains que querem se utilizar da segurança da Ethereum. Acredito que assim essa definição fica um pouco mais fácil de entender. E sempre que a gente fala de Eigenlayer, muita gente vem questionar sobre os riscos, perguntando se a Eigenlayer pode ser, por exemplo, a nova Terra-Luna. Então eu fiz uma analogia aqui simples, não sei se correta, sobre o aspecto de segurança pública, peço desculpas se tem algum policial aí assistindo, para tentar comparar a Eigenlayer com uma relação entre central de comando de polícia e delegacias. Vamos supor que a gente tem numa cidade uma central de comando ali no centro da cidade e as delegacias periféricas nos bairros. Central de comando, ela define toda a operação e toda a segurança das delegacias. Delegacias dependem dessa central de comando para elas poderem operar. Então, se a central ela é atacada, ela é corrompida de alguma forma, as delegacias estão expostas, as delegacias são atacadas também. E é assim que a gente tem que pensar na relação do ecossistema da Eigenlayer. A Eigenlayer como um ecossistema base, com a base ali da segurança dos AVS, dos protocolos que estão conectados a ela. Mas não só isso, abaixo da central de comando ainda vai ter outra camada, que é a camada da Ethereum. Então a gente tem um mecanismo de empilhamento de riscos, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Voltando novamente para a infraestrutura básica da Eigenlayer. E aqui a gente já consegue ver como existem diversos pontos de falha dentro desse sistema. O primeiro deles, mais claro, é a Ethereum, que eu estou mostrando em vermelho aí. Se tem algum slashing, que a gente chama, ou seja, algum problema dentro do mecanismo de validação da Ethereum, ou algum validador muito grande ali dentro sofre algum bug, ou a gente tem uma saída de capital muito grande de staking na Ethereum, tudo isso influencia tudo que está conectado à Ethereum, inclusive a Eigenlayer. Então esse já é o primeiro ponto de falha. O segundo ponto de falha é a Eigenlayer por si só, a infraestrutura, os contratos inteligentes que formam a Eigenlayer. Como eu falei, é a central de comando que tem vários AVS, várias delegacias dependendo dela. Se você tem algum problema tecnológico dentro da infraestrutura da Eigenlayer, isso afeta
todo o ecossistema acima dela. Não afeta a Ethereum, mas afeta os protocolos, as aplicações conectadas na Eigenlayer. E por fim, a gente tem um possível problema em um desses operadores, em um desses validadores. Antes, você tinha um validador prestando serviço para Ethereum. Agora, você pode ter um validador prestando serviço para Ethereum para mais 10 blockchains. Se ele tem um problema, ele afeta 10 blockchains ao mesmo tempo. Obviamente, teria que ser um problema de grande magnitude para afetar essa blockchain a ponto dela parar de funcionar ou sofrer algum problema de segurança, algum problema sistêmico muito grande. Mas o que eu queria passar aqui para vocês é que a infraestrutura da Eigenlayer, ela é uma infraestrutura de empilhamento de risco, de contrato inteligente comunicando com um contrato inteligente, com uma blockchain conectando com outra blockchain e vários protocolos construídos um em cima do outro. E isso cria, obviamente, pontos de falha. Isso significa que a Eigenlayer é uma pirâmide? Não. Isso significa que ela é a nova Terra-Luna? Não. Isso significa que a Eigenlayer vai morrer? Não. Que a Eigenlayer vai falir? Não. Significa que tem riscos, que é uma estrutura complexa e nova. Então pode ser que aconteça algum problema pela frente. É o risco. Mas isso não significa que é uma infraestrutura desenhada para ser frágil, como era o caso da Terra-Luna, por exemplo. Entendendo essa infraestrutura básica da Eigenlayer, a gente consegue entender o que precisa acontecer então para torná-la mais segura ainda. Na verdade, para torná-la um produto, uma empresa que a gente queira investir, que seja um investimento atrativo. Os focos da Eigenlayer, na verdade, são 3. O primeiro deles é garantir muita segurança econômica, ou seja, garantir que os seus validadores têm muito capital travado. Quando o usuário faz staking na Ethereum, ele não está fazendo staking na Eigenlayer. Ele tem que optar por fazer staking na Eigenlayer, aí sim ele está depositando o capital dele dentro do protocolo da Ethereum, mas fazendo restaking na Eigenlayer. E a Eigenlayer precisa atrair muito Ether para garantir que seu produto vai ser seguro, vai ser robusto. Segundo ponto, de nada adianta muito Ether travado se você não tem muitos validadores. Então ela precisa atrair muitos validadores, muitos operadores que queiram fazer essa dupla tarefa. Prestar serviço para Ethereum e prestar serviço para os clientes da Eigenlayer. E por fim, ela precisa de muitos clientes querendo pegar essa segurança terceirizada da Ethereum, porque isso gera mais receita e faz ela crescer. E a gente sabe que no mercado cripto, quando uma cripto está crescendo demais, crescendo muito suas métricas, se o token se valoriza. E parando aqui para analisar mais a fundo esses 3 pontos, quando a gente entra a fundo no primeiro, ou seja, a capacidade da Eigenlayer de atrair Ether, de fazer com que Ether seja depositado pelos usuários dentro do seu protocolo, a gente vê que ela vem sendo muito bem sucedida nisso. A gente teve toda uma timeline, toda uma linha do tempo em que a Eigenlayer ela foi crescendo sucessivamente, ela foi liberando aos poucos o depósito dentro do seu protocolo, porque ela entende do risco, então ela queria garantir que o protocolo estava seguro para quando os usuários depositassem capital lá dentro, só que de 6 meses para cá, ela cresceu e cresceu num ritmo muito acelerado. Tudo isso fez com que a Eigenlayer chegasse ali nos quase 15 bilhões de dólares de capital travado, se tornando a segunda maior aplicação, o segundo maior produto de cripto. Isso sem o produto estar em funcionamento. É o segundo maior produto do mercado cripto como um todo, sem estar funcionando. E aí, vocês me perguntam, Gabriel, por que a Eigenlayer cresceu tanto? Tem muita gente querendo fazer esse tal de restaking, esse tal de utilizar a segurança compartilhada da Ethereum. Na verdade, o principal e grande motivo foi a especulação de airdrop. Agora já passou o airdrop da Eigenlayer, a gente já sabe que ele não foi muito dentro do que o mercado estava esperando, mas foi muito especulado por muito tempo de que o airdrop da Eigenlayer ele seria o maior airdrop do mercado cripto. Então isso obviamente ajudou muito a Eigenlayer a crescer e atrair esse capital. Mas não só isso, eu estou mostrando aqui na tela para vocês um print da EtherFi, que é um dos protocolos conectados à Eigenlayer. E o que esses protocolos fizeram ao longo dos últimos meses? Eles ofereceram tanto recompensa de airdrop quanto incentivos econômicos para os usuários depositarem o Ether dentro desses protocolos. A lógica da Eigenlayer é o seguinte, o usuário vai depositar o seu Ether lá dentro e esse Ether vai render mais do que se ele estivesse só na Ethereum. Agora, o seu Ether está prestando 5, 6 serviços de validação ao mesmo tempo. Ou seja, a recompensa, a remuneração, o quanto que ele está rendendo é um valor maior e isso é mais atrativo para o usuário. Só que como eu falei, o produto não está funcionando ainda da Eigenlayer, então não tem como saber o quanto que o usuário realmente vai ganhar por depositar o Ether dentro da Eigenlayer. O que está fazendo com que isso seja atrativo no momento é incentivo financeiro de protocolos conectados à Eigenlayer, impressão de tokens e a especulação por airdrops. Então, apesar de a gente olhar para a Eigenlayer hoje e ver que de uma ponta ela conseguiu atrair, fazer com que muitos usuários depositassem o seu capital lá dentro, muito por esse incentivo econômico e especulação de airdrop, do outro lado ela não conseguiu ainda atrair
ter muitos clientes, que são os protocolos, blockchains, aplicações que vão utilizar a segurança compartilhada, essa terceirização de segurança dentro da Eigenlayer. Hoje, como a gente consegue ver na tela, a Eigenlayer tem menos de 10 clientes ativos, sendo que o maior deles é a própria Eigenlayer com outro produto deles. Isso significa que o produto da Eigenlayer é uma porcaria? Não, ele está no começo ainda, foi lançado a mainnet há menos de um mês, ainda é uma proposta, um produto completamente novo dentro do mercado cripto, mas nos coloca um asterisco, o quanto que esse produto realmente tem capacidade de crescimento. Beleza, muita coisa foi dita, vamos tentar recapitular aqui então os pontos positivos e negativos da Eigenlayer. O primeiro ponto é que ela foi muito pioneira dentro do setor, ela praticamente criou o setor de restaking, foi a primeira a ser criada e por ter sido a primeira hoje já conseguiu atingir um tamanho muito considerável. Isso é muito importante. Se o setor de restaking for um setor bem sucedido e continuar crescendo, muito provavelmente o líder dentro desse setor continuará sendo a Eigenlayer. O seu produto, sob um espectro de proposta de valor, é um produto que faz sentido essa terceirização da segurança da Ethereum e já possuem alguns protocolos grandes que utilizam o serviço da Eigenlayer ali naquela lista de clientes da Eigenlayer. E ela pode crescer ainda mais. O mercado de staking dentro da Ethereum é um mercado gigantesco e apesar da Eigenlayer ser o segundo maior protocolo de cripto hoje, o seu espaço para crescimento ele consegue ser um espaço muito amplo. Mas estamos falando de um protocolo que adiciona vários pontos de incerteza e risco dentro do ecossistema de staking da Ethereum. É importante que isso, se a Eigenlayer continuar crescendo e crescendo e crescendo, ela adiciona mais um ponto de centralização dentro do ecossistema da Ethereum. E por fim, dois pontos positivos que são mais um reflexo do estágio de maturação muito inicial que a Eigenlayer está, é que hoje ainda ela não gera um retorno orgânico, que a gente chama. Ela não é um produto que gera receita e distribui essa receita para os seus usuários utilizam a Eigenlayer porque é muito atrativo. Hoje ela depende majoritariamente, nos últimos 6 meses, de especulação de airdrop, agora muita especulação sobre uma Season 2 do seu airdrop e incentivos econômicos, inflação de token para garantir aquele capital travado lá dentro. O que não tem problema nenhum. Hoje, quando a gente olha para o ecossistema cripto como um todo, o único protocolo, o único produto que ele é sustentável economicamente, não depende de incentivos, é a Ethereum. O próprio Bitcoin utiliza a inflação, a impressão, a mineração de Bitcoins para garantir a sua segurança, porque ele não é sustentável economicamente. A Solana é assim, qualquer outro protocolo também é assim. Isso não é um bicho de 7 cabeças, um grande problema. Mas a gente tem que entender que isso é um risco por conta do estágio de maturação da Eigenlayer e principalmente de uma baixa visualização que a gente tem de como que eles vão se comportar em um cenário de estresse. Um protocolo, a gente só entende se um protocolo, se um produto em cripto, ele é bom ou ele é ruim com o tempo. A gente pode gastar o tempo que for fazendo análises, lendo white paper, fazendo auditoria no código. Um protocolo só se prova bom ou ruim, seguro ou não seguro, com o tempo, em momentos em que ele é estressado. Bom, pessoal, um tema complexo hoje, um tema difícil de entender, mais difícil ainda de explicar e tentar encontrar analogias que são didáticas. Espero que vocês tenham entendido o que é a Eigenlayer, como ela funciona e quais são os pontos positivos e negativos de um investimento no token nesse momento. É sempre essa a nossa proposta aqui, fazer a análise mais didática, mais completa possível para que vocês consigam tomar a melhor decisão possível. Se quiserem saber se a gente está investindo ou vai investir no token da Eigenlayer, a gente tem as nossas carteiras lá dentro da nossa comunidade e já deixem aqui embaixo os comentários sobre qual a próxima análise que vocês querem ver aqui no canal, que eu sempre pego as criptomoedas mais comentadas e faço os próximos vídeos aqui do canal. Espero que vocês tenham uma ótima semana e até mais.